Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje, com o nosso software Wild Horses, nós vamos fazer a análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, quarta-feira, 31 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nesse gráfico, nós vemos que os preços no dia de ontem, terça-feira, mantiveram o mesmo nível da segunda, quando ele encerrou a queda, uma queda de em torno de 150 dólares. Esses níveis atuais de preço, eles não indicam tendência de alta nem tendência de queda. Eles indicam apenas, na situação atual, que as quedas, por enquanto, encerraram-se. Isso pode ficar claro em função da queda no volume e manutenção do preço. Ora, dentro de uma expectativa ruim, nós teríamos mais queda com mais volume, mostrando que o mercado está com apetite para novas vendas. Nesse caso, ele poderia descer até 6.256, que é esse fundo que ele fez aqui no dia 11 de outubro, já quase agora 2-3 semanas atrás. Então, o que nós temos aqui? Ele tem espaço para recuar 80 dólares. Se ele fizer isso, provavelmente ele vai fazer isso com volume passando desse fundo. Nós então reiniciamos o padrão de fundos descendentes, o que pode abrir espaço para novas quedas e aí provavelmente também com volume. Na expectativa de exatamente o contrário, nós esperamos que o volume de negociação caia e o preço se eleve dentro do diário. Isso é bastante possível, bastante comum, ainda que pouca elevação no preço, ainda que pouco decréscimo no volume, mas isso começa a mostrar uma certa naturalidade do mercado em tolerar preços maiores. Bom, aqui a gente vê pelas tarjas, elas estão praticamente já difusas em termos de coloração, ou seja, elas estão bastante próximas umas das outras em termos de tonalidade, de tal forma que a facilidade dos preços excursionar para cima, ela continua grande, porém ele poderia encontrar equilíbrios aqui em níveis abaixo da mais visitada, que é o que a gente vinha comentando na análise diária, que caso os preços demorassem muito para ingressar na faixa superior, essa faixa horizontal aqui, o que aconteceria é que ela desceria em termos de limite. Está acontecendo algo um pouco muito parecido, mais diferente, que é a coloração da faixa adjacente vem aumentando, que é essa faixa aqui. A coloração dela vem se aproximando da de mais visitada, ou seja, à medida que o tempo passa, ela está contendo cada vez mais preços de fechamento diário, o que conta para determinar a coloração, e isso determina a força em termos de atração dos preços que aquela região vai ter. Então existe sim um espaço de alta aqui maior do que um espaço de queda, porém como nós recém vimos numa queda, as quedas são de certa forma comuns, tá? Então a gente tem que cuidar um pouco isso. De novo, o volume de negociação vai dizer se ele está com probabilidade maior de descer ou de subir. Volumes maiores, a probabilidade começa a ser de queda. Então, para ter uma ideia mais curto prazo da sua movimentação, uma ideia com mais especificamente valorada, nós vemos aqui no horizonte de 23 dias que ele está logo acima de uma faixa bastante visitada, que reforça o que a gente comentou no gráfico anterior, uma possibilidade de queda. A gente vê aqui que o 6.256, que é esse fundo aqui, está praticamente o fundo dessa região. Notem que aqui o algoritmo já está desenhando um canal de baixa para o papel, tá? Ele é um canal que se adequa bastante bem ao comportamento, em função provavelmente de que a reta que melhor explica todos esses pontos tem uma inclinação negativa, então isso justifica então esse canal para baixo. Agora nós vemos que para um movimento altista ele teria que percorrer no mínimo 70 dólares aqui para ingressar numa região mais visitada, e aí provavelmente ele faz o teste aqui ao topo desse canal, porque o movimento nunca é exato, quando ele sobe, ele pode subir com um pouco mais de força, ele pode estar testando aqui o topo desse canal, tá? E ele pode estar rompendo esse topo em falsos rompimentos, como aconteceu aqui em meados de outubro ou aqui no início dessa semana, tá? Sexta-feira, domingo, ali nesse período nós rompemos o canal, mas a gente acabou voltando bruscamente para dentro dele. Então ele teria um espaço de alta, sim, ele tem um espaço de alta aqui de pelo menos 70 dólares aqui, que é o que ele tem que cobrir para ingressar nessa região mais visitada, dentro dessa perspectiva de que ela funciona como um atrator. E ele tem espaço para cair alguns dólares sim, para já estar ingressando nessa região aqui, talvez a segunda mais visitada, tá? com em torno de
logo abaixo de 40% da frequência dos pontos, então é uma região importante sim, tá? Mas de novo, para fazer isso vai acontecer com aumento do volume, tá? E que a gente vê aqui que não é o que está acontecendo, por isso a gente acredita que os preços vão manter esse nível aqui. Para ter uma ideia então mais específica dos preços, a gente vê aqui, essa aqui foi a nossa previsão de ontem, tá? Para o final do dia de ontem, ou seja, essa aqui foi a previsão de terça-feira. Notem que foi a queda na segunda-feira, aconteceu aqui. Nós tínhamos previsto um intervalo que ficava nessa faixa aqui de 6.297 a 6.345, tá? O que acabou acontecendo foi exatamente isso, ele ficou dentro desse intervalo e como a gente tinha comentado na análise de ontem, a gente acreditava que ele ficaria no hemisfério superior, foi o que aconteceu, a gente continua com a mesma expectativa hoje, mas agora a probabilidade dele voltar a cair é um pouco maior, tá? Em função daquela região de atração que está logo abaixo do gráfico em 23 dias, mas a gente continua com a perspectiva de que essa queda foi uma liquidação de posição de investidores institucionais e por conta disso existe a possibilidade dele estar retornando, a exemplo do que aconteceu no dia 11 de outubro, tá? Naquela quinta-feira, e a exemplo do que aconteceu então no final do mês passado, que foi aquela queda grande, onde é que nós tivemos aí 4 dias de queda e $1.000 de variação no preço. Então esse aqui seria o terceiro movimento de baixa que a Bitcoin teve aí, talvez em 30 dias, 40 dias, tá? E esse movimento então é o mais fraco deles e aí por isso a gente acredita que uma nova recuperação volte a acontecer. O problema é a frequência desses movimentos, se eles continuarem acontecendo, que seriam realizações periódicas, isso pode criar no mercado a ideia de que a qualquer momento ele pode cair, então ele fica tendo uma expectativa de queda maior do que de alta, então a força vendedora ela começa a se manifestar mais rapidamente dentro do papel e por mais tempo, isso pode com o tempo romper esses suportes que ele está fazendo em 6.300, 6.250 e aí nós vamos ter um problema nos preços em função da trajetória mais acentuada ao sul. Então, pessoal, essa foi a nossa análise de hoje. Nós estamos esperando ali um preço em torno de 6.326, uma pequena variação para baixo em torno do último fechamento, mas a nossa perspectiva continua sendo uma concentração dos preços aqui no hemisfério superior, de 6.226 a 6.350, em especial acima do fechamento de ontem, que foi 6.333, segundo o site CoinMarketCap, que é de onde é que a gente pega os nossos dados. Então nós acreditamos nesse posicionamento aqui dentro desse intervalo, com um volume de negociações um pouco maior. Pode acontecer diferente, mas essa é a nossa expectativa dentro dessa argumentação que a gente apresentou aqui. Pessoal, assistam nossos vídeos, assinem nosso canal e ativem as notificações do YouTube para ser avisado de novos vídeos. Daqui a pouco a gente libera a análise do Ripple para essa semana. E vocês têm aqui embaixo o link para o nosso canal no Telegram, onde vocês são convidados a participar. É um canal onde a gente divulga os nossos vídeos e também eventualmente outras novidades. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.